Uma forma de nós traduzirmos a leitura de um diagrama de um circuito eletrônico, e que a gente possa interpretar quais são os resultados a partir de um dado de entrada, um sinal de entrada ou vários sinais de entrada, qual vai ser o resultado daquele circuito. Às vezes isso é muito complexo quando a gente vai interpretar a leitura no primeiro momento, pela quantidade de representações que são aquelas portas lógicas, que são organizadas segundo uma sequência, uma estrutura, que aquilo foi projetado para aquele fim. Agora, para que a gente possa fazer uma tradução disso, decompor aquele nosso circuito eletrônico em uma expressão no qual seja factível de você fazer um cálculo a partir de determinada entrada, qual seria a sua saída, a gente pode montar uma tabela, que seria a tabela verdade daquele circuito. Mas antes disso, seria interessante construir o quê? As expressões que representam a construção daquele circuito. Então, uma forma bastante simples para que seja feita isso, é uma dica, né, na verdade, a gente pode começar a partir da entrada, identificando a sua saída. Normalmente, se a gente for fazer um sentido, começa-se da direita, né, da saída ali, e expande-se para a esquerda. Vamos usar uma representação de um circuito no qual ele fosse representado com essas portas de entrada. A sua saída vai ser direcionado para outra porta, produzindo uma determinada saída. Nós temos uma saída, nós temos várias entradas, poderiam ser várias, vamos colocar 2 entradas em cada uma dessas portas OR aqui, colocando aqui a entrada A, B, entrada C e entrada D, produzindo o valor S. Se a gente está usando esse método de vir decompondo ele em partes, nós poderíamos primeiro olhar essa porta OR. Poderíamos avaliar o seguinte: a nossa saída, S, ela seria igual ao quê? O resultado dessa primeira conexão. Quem liga ele? Essa porta. Eu poderia chamar ele de X'. E conecta o quê? É o resultado que é essa outra parte, que é o X duas linhas. Qual é essa porta lógica? Porta AND, representa a porta AND. Agora basta a gente decompor o quê? O que vale? Como é que eu escreveria X'? X' seria A, O, B. Como é que seria X duas linhas? X duas linhas seria C, O, D. Na hora de eu montar a minha expressão, basta substituir cada um desses elementos na minha expressão inicial. Então eu tenho que S, que é a minha expressão final, ela vai ser o quê? X', A, O, B. X duas linhas, C, D, O, C. Que faz o quê? Uma operação AND entre eles ali. Representaria esse nosso circuito. Vamos fazer um outro exemplo. Um exemplo, uma porta AND, uma porta NOT, uma porta NAND. Poderia ter 2 entradas na minha porta AND, uma entrada na porta NOT, outra entrada na porta NAND, e usar esse mesmo dado de entrada para essa porta. As saídas convergiriam para quê? Para uma outra porta, que produziria esse resultado. Vamos colocar aqui uma porta OR aqui, no qual eu tenho lá a nossa saída. Então, uma forma de representar isso, da mesma forma, decompondo em partes. Qual é a nossa primeira parte? O nosso X', o nosso X duas linhas e o X três linhas. A gente poderia escrever da mesma forma, que eu tenho que S, ele tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. É isso? Usando o quê? O OR. O que é X'? X', ele representa A AND B. X duas linhas, ele é o quê? Um NOT C. X três linhas,
que vai ser o quê? Um NAND de C e D. C, AND, D, negando. Não é isso? Juntando essas três partes, a nossa expressão final ficaria como S, A, AND, B, OR, NOT, C, OR, NAND, CD. C, NAND, D, no caso. Ok? É complexo entender isso? É uma forma bastante simples, né? A gente está decompondo um problema maior em pequenos problemas, sabendo como que é o relacionamento, como é que é a conexão de cada um desses elementos. A partir disso aqui, a gente poderia expandir isso aí, montando o quê? A tabela verdade, para identificar quais são as possibilidades, todas as possibilidades de entradas, de sinais de entradas, e consequentemente, quais são o resultado de saída, para você identificar como seria montado o seu circuito. A gente poderia partir para equivalência de circuitos, substituição de portas e muito mais aí. Espero que a dica tenha sido útil para vocês aí.